amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar agora na rodada de número 34. Última pontuação do nosso time, 75,75, número até cabalístico. Não fomos tão bem assim, quebramos uma sequência boa de mitadas que a gente vinha rodada após rodada, mas é o que eu sempre falo, o que importa é a próxima, e na próxima a gente vai mitar e a gente vai lá pra cima, podem me cobrar. Serão 5 rodadas e 5 mitadas até o final aí do campeonato, até o final aí do Cartola 2024. Então, pessoal, sem mais demora, vamos lá traçar o nosso primeiro esboço para essa rodada que tá meio atípica, com o mercado fechando ali quarta-feira, 10h59, mas, como sempre, a gente escalou um bom time, especialmente para vocês. Chegando aqui na tela de escalação, o que essa rodada nos traz? A primeira coisa é que só faltam 5 rodadas para o fim do Cartola 2024. Então, pessoal, você que está pensando em arriscar, para você que está ali atrás, 50, 60 pontos, a hora é essa. Inclusive, numa rodada difícil, complicada, bem aberta, a hora é essa, porque só faltam 5, é reta final, então toda aposta é muito válida. A outra coisa bastante interessante dessa rodada é que o mercado fecha ali às 10h59 da manhã. Então, pessoal, você que vai curtir o feriado, a véspera do feriado, hoje, escale logo o seu time para amanhã você não acordar tarde e perder aí o fechamento do mercado. Então, pessoal, sem mais demora, vamos lá para mais uma escalação. Mais uma vez a gente escalou um time muito interessante para vocês. Espero que vocês gostem, mas antes, deixa aquele like, deixa aquele comentário, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Vamos começar a nossa escalação aqui com 2 peças fundamentais no time de todo mundo, 2 peças bastante interessantes, que vem aí em ótima fase. Garro, meio de campo aqui do Corinthians, e ele e o Roberto, essa conexão aqui muito forte, tem que estar aí no time de todo mundo, os dois que vêm numa fase muito boa. O Corinthians, que em casa, dos últimos 5 jogos, preste atenção aqui, 4 vitórias e um empate, e dos últimos 5 jogos, vem aí de 4 vitórias seguidas, enfrentando o Cruzeiro, que quando sai para jogar, sempre toma o gol, ainda mais com essa possibilidade do Cruzeiro vir bem misto e ainda sem seu principal jogador, o Matheus Pereira. Então aqui, Yuri Alberto, Garro, unanimidades para a rodada. Para fechar essas 2 últimas vagas no ataque, a gente tem aqui essa dobra do começo de Depay, muito boa, muito interessante. Aí a gente chega no ataque do Grêmio, o ataque do Grêmio que pega aí a pior defesa do campeonato, que já tomou aí 50 gols, porém é um clássico estadual, e em clássico tudo pode acontecer, e o Juventude luta ali desesperadamente para se manter na primeira divisão, mas Brett White e Pavon, essa dobra aqui do Grêmio é bem interessante, porque a possibilidade de ter gol do Grêmio é muito alta. Para o nosso time, a gente vai escolher aqui a nossa segunda opção, vai ser ele, Brett White. Para essa última vaga, que está muito aberta, e aí vai ser o diferencial. Na rodada, a gente tem ataque do Galo, com Hulk e Paulinho, e ataque do Inter, que vem aí em ótima fase, numa arrancada muito boa, com Wesley e Borré. A gente não poderia deixar de destacar ataque do São Paulo, que pega aí um Bragantino, que vem muito mal, com Luciano, Caleri e Ferreira. Inclusive aqui o Luciano vem de ótima partida na última rodada. E ataque do Cap, apesar do Cap estar oscilando muito no campeonato, principalmente em casa, mas o Cap sempre faz gol e deve ter gol do Cap, enfrentando aí o quase já rebaixado Atlético Goianiense. Então aqui, Coelho e Emerson são 2 boas opções. Pena que o Pablo e o Julimar não vão estar disponíveis para a gente estar escalando. Para finalizar, como boas apostas, eu trago aqui para vocês Alejandro, do time do Vitória, e Bolazier, do time do Criciúma, que se enfrentam aí num jogo muito disputado, que deve ser aí bem aberto, com gols para os 2 lados. Então, se você quiser apostar, Alejandro e Bolazier são grandes escolhas para você. Para o nosso time, vamos aqui com ele, Depay, vamos dobrar Corinthians na rodada, formando aqui esse triângulo aqui, Depay, Yuri Alberto e Garro. Vamos agora fechar o nosso meio de campo. Aqui no meio de campo, para essas 2 últimas vagas que restam, eu trago aqui para vocês 5 bons nomes, começando com o Lucas Moura que vem aí de partidas muito boas. Rafael Veiga, apesar desse jogo fora de casa difícil contra o Bahia, mas o Rafael Veiga pode estar ali batendo pênalti, dando assistência, é uma excelente opção. O Palmeiras que luta aí desesperadamente para alcançar o Botafogo.
Nicão cercando alguém do CAP ali do meio para frente. Bem interessante, já que enfrenta aí uma equipe muito ruim e o CAP que precisa vencer. Alan Patrick pela boa fase do Inter. E para finalizar, Cristaldo nesse jogo decisivo contra a equipe do Juventude. O Cristaldo, que é aquele jogador ali da bola parada, pode estar muito bem ali, batendo pênalti, dando assistência ou até fazendo gol. Para o nosso time, a gente vai escolher aqui Nicão, vamos cercar Atlético Paranaense e Lucas Moura pela boa fase do São Paulo, enfrentando o time aí que está oscilando muito e está ali na parte de baixo da tabela. Vamos agora para as nossas laterais. Pessoal, aqui nas laterais, para essa rodada, eu gosto muito dos laterais do Grêmio com Reinaldo e João Pedro, laterais do Corinthians com Mateuzinho e Matheus Bidu, e ainda aqui para finalizar, laterais do CAP com Esquivel e Léo Godoy. Como apostas, para você que quer tirar a diferença, eu destacaria aqui o Juninho Capixaba, pode fazer uma boa partida mesmo perdendo o SG. O Wesley e Alexandro, laterais do Flamengo, bastante interessante, pode manter esse SG e ainda podem participar de gol. E para finalizar aqui, laterais do Criciúma, que joga em casa, principalmente aqui com ele, Claudinho, que sempre realiza boas partidas jogando em casa. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai aqui com ele, Reinaldo do Grêmio, e ele aqui, Esquivel do CAP. Vamos cercar Grêmio e Atlético Paranaense na rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros. Zagueiros para essa rodada é uma posição que está ali bem complicada, mas a gente traz aqui zaga do São Paulo com Juan, Sabino e Alan Franco, que enfrenta aí um Bragantino, e o Bragantino das últimas 5 partidas não marcou nenhum gol. A gente tem aqui zaga do Atlético Paranaense com o Thiago Heleno, o Beleze, o Atlético Paranaense, que no nosso entendimento tem um SG aí bastante interessante na rodada, e ele aqui, o Gustavo Henrique, zaga do Corinthians, que pega um time aí meio misto do Cruzeiro e pode sim manter esse SG, e vai ser aqui o Gustavo Henrique a nossa primeira opção, e ele, o Sabino, a nossa segunda opção. Vamos de Corinthians e São Paulo na rodada. Vamos fechar aqui o nosso time com nossos técnicos e os nossos goleiros. Técnicos para essa rodada, eu destacaria Ramon Dias, do Corinthians, Luiz Obeldia, do São Paulo, Lúcio Gonzalez, do Atlético Paranaense, e ele aqui, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que vai ser a nossa escolha na rodada. Goleiros para a rodada, eu trago aqui para vocês 4 bons nomes: Marquezinho do Grêmio, Hugo Souza, do Corinthians, Rafael, do São Paulo, e a nossa escolha aqui, Rossi, do Flamengo. Vamos cercar um SG do Flamengo contra essa equipe do Cuiabá, que dos últimos 5 jogos em casa cedeu 3 SGs. Assim, finalizamos então o nosso primeiro esboço, e nosso time é com Rossi no gol, Reinaldo e Esquivel nas laterais, Gustavo Henrique e Sabino, nossa dupla de zagueiros, Garro de capitão, Nicão e Lucas Moura, formando o nosso meio de campo, e nosso ataque com Yuri Alberto, Brett White e Memphis Depay. Comandando todo mundo, Renato Gaúcho. Esse nosso time que custou 110,29, bastante acessível. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, @Cartola Sem Demora, que é lá que a gente vai postar o nosso time definitivo amanhã de manhã, momentos antes do fechamento do mercado. Sem mais demora, vem comigo e vem mitar.